Mais uma audiência pública, dessa vez para tratar a respeito da avaliação e o cumprimento de metas fiscais deste quadrimestre de 2022, do segundo quadrimestre de 2022. E aqui compondo a mesa ao meu lado, temos aí os vereadores responsáveis da Comissão das Leis de Diretrizes Orçamentárias e o consultor jurídico da Câmara, que é para quem eu passo a palavra a partir deste momento. Então vamos dar início a mais uma audiência pública na Câmara Municipal de São Vicente. Boa tarde. Estamos aqui reunidos com a presença dos vereadores Johnny Sasaki e Pastor Benervan para a realização da audiência pública de avaliação e cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. E eu passo então a palavra ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e também... Olá, boa tarde. Agradeço a todos os funcionários dessa Casa de Lei, agradeço a presença da nossa secretária de Fazenda, Mariane Antunes, ao nosso consultor jurídico, José Carlos, ao vereador Pastor Benervan. Até o final dos meses de maio e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais. Então, hoje, a secretária ela está presente aqui na nossa Casa de Lei para para mais esclarecimentos e possam entender o que acontece dentro do nosso município. Secretária, por favor, seja bem-vinda. Eu passo a palavra para a senhora. Nós temos a obrigação, o Poder Executivo, de apresentar a cada final de quadrimestre os resultados dos cumprimentos das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Então, hoje a gente vai estar falando do quadrimestre que foi de maio, junho, julho e agosto. Então, é o segundo quadrimestre. Nós vamos falar aqui, então, das receitas e das despesas. As receitas são as disponibilidades de recursos que ingressam nos cofres públicos. São essas receitas que viabilizam a execução das políticas públicas. E a receita orçamentária é a fonte de recurso que o município utiliza para executar seus programas e ações, e cuja finalidade principal é atender às necessidades públicas da sociedade. Esse quadro ele fala da arrecadação até o final do mês de agosto, do segundo quadrimestre. Então, aqui nós temos as receitas correntes, as receitas de capital e aquilo que é deduzido da receita e, ao final, tudo aquilo que a gente arrecadou. Então, na lei orçamentária, que foi elaborada o ano passado, existia uma previsão de arrecadação de 1 bilhão e 1 milhão de reais. Na verdade, nós arrecadamos efetivamente 935 milhões. E isso aconteceu, as receitas correntes. Então, nós tivemos aqui um pequeno aumento nas nossas receitas correntes. Nós tivemos aqui um aumento de 1,73%. Isso aqui se deve à nossa receita patrimonial, que é o maior aumento que vocês podem ver aqui na linha 1.3. O que são essas receitas patrimoniais? Elas são aquilo que entrou no cofre público como patrimônio, como receita de investimento. A venda dos imóveis e tem a aplicação financeira. Onde nós tivemos a maior queda, aqui foi na receita de serviços. A receita de capital também tivemos aqui uma queda expressiva de 57%, porque houve uma expectativa muito grande na elaboração do orçamento anterior com relação às transferências de capital. Aqui seriam convênios, financiamentos, que não se realizaram. Então, estava previsto 114 milhões e a gente conseguiu efetivar 48 milhões. E com as deduções da receita, que são legais e constitucionais, nós tivemos, então, essa queda de 6,57% na relação da previsão e arrecadação. Aqui as receitas orçamentárias, está aqui detalhado
o que compõe esses 935 milhões. Então, 60% é do nosso tesouro próprio, arrecadação própria. O Estado mandou 24,62%, a União 14,68%, nossos fundos e as operações de crédito. Então, isso é o que compõe os 935 milhões arrecadados. As receitas orçamentárias. Aqui, eu estava falando desses 935 milhões, vamos voltar aqui. Vocês podem ver aqui, no final, 935 milhões é a arrecadação do município, da prefeitura. Quando a gente vai ver a arrecadação total, ela vai para 1.051.000, porque compreende todos os entes da administração direta e indireta. Então, aqui a gente tem 935 milhões no quadrinho ao lado ali, do Poder Executivo, a receita do Instituto de Previdência, a do próprio IPRESV, que é interorçamentária, a Caixa de Saúde e o que ocorre como interorçamentário, que são as contribuições dos servidores. Então, ela já sai do próprio orçamento e entra lá como interorçamentário. Aqui, para fechar a receita total do município, contando todos os entes da administração, a gente tem aqui a demonstração e o que acaba mesmo derrubando a previsão são as transferências de capital. Tendo falado das receitas, vamos falar das despesas. A despesa pública é a forma como o dinheiro arrecadado é aplicado. Então, aquela receita foi arrecadada, entrou nos cofres públicos, nós temos lá 935 milhões para o Poder Executivo. A despesa é a forma como essa receita é aplicada. A despesa, para ela ocorrer, ela tem 3 fases, né? Que é a fase do empenho, quando eu pego o bocadinho lá do orçamento e falo, esta receita vai ser aplicada nesta despesa. E a liquidação é a fase quando você atesta que aquilo foi recebido, que está de acordo com a dotação, de acordo com o contrato, tal, liquida aquilo, e a outra fase seguinte é o pagamento. Então, as despesas aqui, empenhadas. Nós temos 726 milhões de despesas correntes empenhadas, 551 liquidados e 519 pagos. Qual é a diferença aqui? Eu tenho 935 milhões arrecadado, disso eu empenhei 726. Porque aqui a gente empenha contratos de longo prazo. Então, eu não preciso liquidar e pagar o que eu empenhei imediatamente. Então, tenho prazo ao longo do ano para pagar o que está empenhado. Do que foi empenhado, nós liquidamos 551, que isso aqui é o que foi efetivamente realizado. De tudo que nós contratamos e empenhamos, 551 milhões é o valor... é o valor que foi efetivamente executado e liquidado. Desse valor executado, nós pagamos 519. Então, aqui mostra que a gente está bem próximo, né, do liquidado do pago, então a gente está alcançando algum equilíbrio aqui. Aqui é uma separação do que compõe as despesas correntes, as despesas de capital, que são aquelas que são executadas com as receitas de capital, que nós tivemos aquela queda, né, na previsão e na arrecadação. E aqui o total de despesas, entre os empenhados, os liquidados e os pagos, seja de capital, seja de despesa corrente. Então, nós arrecadamos 935, já empenhamos 914, liquidamos 684 e pagamos 629. As despesas orçamentárias aqui consolidado por todos os órgãos da administração. O empenhado do Executivo, o liquidado do Executivo e o pago do Executivo, 585 milhões. A mesma coisa do Legislativo
empenhou 20 milhões, liquidou 17 milhões e 700 e pagou 17,607. Então, tem algum contrato aqui que é de longo prazo, que está sendo pago no tempo, né, conforme passa o tempo. O Instituto de Previdência, a despesa dele é basicamente pagar aposentadoria e pensão. Então, o que empenhou já liquidou e paga. Não fica muita sobra lá. A Caixa de Saúde empenhou 31 milhões, liquidou 24 e pagou 24 também. Então, está aqui o subtotal de toda a administração, o empenhado, o liquidado e o pago. Restos a pagar por órgão. Né? Restos a pagar são aqueles empenhos que ficam de um exercício para o outro e que eles devem ser cumpridos em um curto prazo. Então, o saldo de restos a pagar, que ficou em 31/12 de 21 para a Prefeitura, foram 259 milhões e 600, e nós pagamos 103 milhões e cancelamos 20 milhões. Então, hoje, em agosto, final de agosto, nós tínhamos um saldo de restos a pagar de 135 milhões. Esses cancelamentos são objeto de contratos que não foram executados ou de empenhos que foram cancelados e reempenhados. A mesma coisa com a Câmara. A Câmara hoje tem um saldo de restos a pagar de 33 mil, bem diferente daquele no final de 21. O IPRESE também tem pouquíssimo restos a pagar. A Caixa tinha um saldo de 8 milhões e 900 e hoje tem um saldo de 5 milhões e 900. E a CESAL ainda tem esses restos a pagar que são bem antigos aqui, que continuam lá. Então, o saldo do município consolidado de restos a pagar, hoje, é de 141 milhões. A dívida consolidada. A dívida consolidada no primeiro quadrimestre era de 301 milhões e hoje é de 310 milhões. Então, teve aqui um aumento de 3%. As deduções da própria dívida, o que a gente tem de ativo disponível dinheiro em conta, haveres. Então, a nossa dívida consolidada, ela caiu, teve aqui uma redução de 11,28%, de 214 para 110, porque eu tenho essa boa quantidade aqui de ativos disponíveis. O que são esses ativos disponíveis? Né? É dinheiro livre que eu tenho em caixa para sair pagando? Não. Eles são verbas vinculadas. Né? São empréstimos, são convênios, são emendas que vêm e a gente não pode utilizar como quer, só para aquelas finalidades. Então, a nossa dívida fica um pouco... assim, a demonstração não fica muito efetiva, porque né, a gente tem aqui um saldo em conta que, na verdade, não é utilizável para qualquer atividade, só para aquelas específicas. As aplicações constitucionais, a gente está bem satisfeito aqui, com relação à aplicação no ensino, né, com a manutenção e desenvolvimento do ensino. Hoje nós já temos liquidado praticamente 22%, hoje já aumentou um pouquinho, né, final de setembro. Na saúde, nós temos aqui 24,39%, o constitucional é 15%. Do Fundeb, nós temos que aplicar um mínimo de 70%, já aplicamos 65%, 51%, e 30% é livre. Esse percentual aqui, que está em quase 10%, até o final do ano ele tem que chegar bem próximo de 30% do total do Fundeb. Isso nós acreditamos que vai ser atingido facilmente. Os 70%, a gente ainda tem salário de setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º, então deve chegar a quase 80%, e sobrariam 20% em outras aplicações. Sei que a educação já está com várias licitações concluídas e agora seria só dar
ordem de serviço e autorização de fornecimento. Então, também estamos bem tranquilos aqui. Nossa despesa com pessoal também está no percentual apurado bem satisfatório, bem tranquilo, dentro dos limites da Constituição e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vou passar... na verdade, foram duas perguntas de munícipes, né? E um deles apresentou duas perguntas e o outro apresentou mais uma pergunta, certo? São as seguintes. Eu vou passar a primeira, que é do Juarez Farias. Senhor Prefeito e vereadores, gostaria de saber, prefeito no caso aqui seria a secretária que eu está representando, gostaria de saber quando a Prefeitura Municipal de São Vicente se preocupará com a saúde dos servidores, sobretudo o pessoal da limpeza nas ruas e praias. Sentimos que houve melhoras pontuais, mas longe do ideal. O pessoal da limpeza urbana que trabalha no céu aberto não recebe uniforme, protetor solar, capa para chuva, proteção para a cabeça, calçado, entre outras necessidades. Alistamos também para acompanhamento com exames médicos, conforme recomenda a Lei 6.514/78 e norma regulamentadora 7, controle médico de saúde ocupacional. Estão reduzindo muito a vida ocupacional dos servidores vicentinos. Eu passo a palavra então à secretária. Com relação a isso, entendo que não é uma pergunta diretamente ligada ao cumprimento das metas fiscais, mas já que nós estamos aqui, realmente esses serviços de rua, eles requerem aqueles EPIs, né, equipamento de proteção individual para os servidores. O que eu posso dizer aqui, não é a minha pasta que cuida disso, mas que na lei orçamentária para o ano que vem tem um bom valor lá reservado de dotação para a EPI dos servidores da Secretaria de Serviços Públicos. Então, imagino que atenda essa reivindicação. Obrigado, secretária. A pergunta seguinte é um pouco mais técnica, apresentada pelo Saulo, que é controlador interno aqui da Câmara Municipal, Saulo de Paula Machado, controlador interno da Câmara Municipal de São Vicente, morador do bairro do Gonzaguinha. Na audiência pública sobre execução orçamentária, realizada na Câmara, no slide Receitas Orçamentárias por categoria econômica, alguns valores não batem com o portal de transparência e com o informado a Secretaria de Tesouro Nacional do SICONF, do sistema, né? Gostaria de saber o porquê de tal divergência, e ele explica que no portal de transparência da Prefeitura, execução orçamentária, receita orçamentária e receita própria, o valor apresentado em algumas contas não reflete a soma das suas subcontas. Gostaria de saber o porquê dessa situação. As contas nessa situação são as que já foram apresentadas à secretária previamente, porque foi encaminhado antes da realização dessa audiência, e aí seriam essas as perguntas que foram formalizadas aí pelo acesso que a Câmara fornece aí às pessoas através das suas redes sociais. Respondendo à primeira pergunta do Saulo, a divergência que tem entre o que está no site da Prefeitura, na transparência, e o que tem no STN, é porque na nossa apresentação, o que consta no portal considera só a Prefeitura. E o que está no STN, no portal, considera todos os entes da administração direta e indireta. Como eu apresentei aqui, agora há pouco, a gente tem aqui, por órgão, está vendo? Analisada pelo vereador Johnny Sasaki, eu passo então a palavra à secretária Mariane para que possa responder ao vereador a pergunta formulada. Então, essa receita de serviços, ela deveria ser relativa a serviços que o município presta para o munícipe diretamente, assim, e cobra por isso, como por cópias, por serviços de protocolo e outros serviços que eventualmente possa prestar. Essa
classificação de receita de serviços aqui, ela está equivocada. Ela devia estar em outro lugar. Aqui está contando a receita que vem do fundos de saneamento, que vem da Sabesp. E ele vem 3 vezes ao ano. E nós recebemos um, que é esse de 1.700. Então, ainda faltam 2, por isso que está com essa diferença. Ainda vão cair essas 2 nesse ano, mas no próximo orçamento já vai para a localização correta. Boa noite a todos os funcionários dessa casa. Gostaria de agradecer também aqui a presença da secretária da Fazenda, Mariane, o vereador Johnny Sasaki, o seu José Carlos, consultor jurídico, o vereador Negão do Caminhão, enfim, a todos. E agradecer a presença da secretária aqui para estar esclarecendo mais uma vez aqui na nossa Câmara a respeito da avaliação do cumprimento de metas e fiscais, né, da nossa cidade aqui. Só agradecer mesmo. A palavra ao vereador Johnny Sasaki para que possa fazer o encerramento. E antes disso, agradecer a presença da secretária Mariane, com sua não só simpatia e dedicação ao cargo público que ocupa com tanta dedicação e presteza e capacidade técnica. Eu gostaria, em nome da Câmara Municipal, de agradecer aos esclarecimentos e a forma sempre gentil e cordata que atende aí aos nossos convites. E eu passo então a palavra ao vereador Johnny Sasaki. Obrigado, José Carlos, por passar a palavra. Eu gostaria de deixar algo muito bem pontuado, principalmente para os munícipes da cidade de São Vicente, que uma das obrigações da Comissão de Finanças é justamente essa: é verificar e fiscalizar se o Executivo está cumprindo suas metas. Mas esse não é só um papel da Comissão de Finanças, e sim de todos os vereadores que foram eleitos pelo povo. O nosso papel principal é esse: é fiscalizar o Executivo para que o dinheiro público seja bem usado, para que você que mora aqui na nossa cidade possa ter transparência e entender de que forma esses esclarecimentos, a falta do cumprimento de meta ou o cumprimento da meta vai impactar diretamente na sua vida. Então é muito importante que, por muitas vezes, a gente faça aqui os questionamentos de uma maneira simples, né, para que você entenda o que está acontecendo na cidade de São Vicente. Se há ou não dinheiro nos cofres públicos e de que forma isso está sendo utilizado. Se as metas na educação estão sendo cumpridas, se as metas na saúde pública estão sendo cumpridas, dentre outros fatores. Então, por isso é muito importante que toda vez que for anunciado qualquer tipo de audiência pública, a participação dos munícipes, seja de forma direta ou indireta. Você que mora na cidade de São Vicente é a peça mais importante que existe nessa cidade, porque é através do dinheiro que você paga, dos seus impostos, que a nossa cidade funciona. Então, você precisa saber o que é feito com o dinheiro público, sim. Então, fique sempre atento e a sua participação é importantíssima. Agradeço à secretária da Fazenda, Mariane Antunes, ao nosso consultor jurídico, José Carlos, ao vereador, que também faz parte da Comissão de Finanças, Pastor Benevan, e também Negão do Caminhão. Muito obrigado a todos. Passo a palavra agora à senhora secretária Mariane Antunes. Bom, boa noite a todos, né? Obrigado pelo espaço, pelas gentilezas todas aqui recebidas. É sempre um prazer ter essa oportunidade de demonstrar para os vereadores, para a população, a situação real, né, financeira e orçamentária do município. E como o vereador disse, é muito importante que a população cada vez mais se aproprie dessas informações, saiba entendê-las e utilizá-las no seu dia a dia. Eu agradeço a todos aqui a recepção e a presença. Obrigado, secretária. Muito obrigado, senhor Carlos. Então, nada mais havendo a tratar. Muito obrigado ao comparecimento de todos e à participação das pessoas nas perguntas que foram formuladas. Obrigado aos vereadores e membros da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Pastor Benevan, vereador Johnny Sasaki, vereador Décimo Negão do Caminhão, e muito obrigado mais uma vez à secretária Mariane Costa Antunes, que compareceu
aqui e tão de uma maneira técnica e simpática, né, cordial como sempre, e então eu declaro como encerrado aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Da sua parte, Johnny, a importância de ter essa ligação direta com o município vicentino e também ter essa janela aberta, já trazendo o máximo de transparência possível, e essa prestação de contas a respeito do orçamento de São Vicente para esse segundo quadrimestre do ano. Então eu gostaria das suas considerações finais a respeito disso e também essa importância de ter eventos como esse, a participação popular diante desses acontecimentos. Boa noite, muito obrigado. É sempre muito importante esclarecer e também poder cobrar as metas fiscais, saber de que maneira que o dinheiro público está sendo aplicado dentro da nossa cidade, sempre com muita transparência, para que o munícipe da nossa cidade tenha certeza de que esse dinheiro está sendo aplicado de forma correta ou não. O nosso papel como vereador, seja eu como presidente da Comissão de Finanças ou não, mas de todo vereador, é sim fiscalizar o executivo e entender que as metas fiscais precisam ser cumpridas com clareza, com firmeza, porque a Câmara, ela, bem, como eu posso te dizer assim, a Câmara trabalhando de forma correta é que faz de verdade a cidade funcionar, porque você consegue de uma maneira positiva pressionar o Executivo para que esse orçamento seja aplicado, seja na saúde, na educação, na infraestrutura. Quase agora eu falei, né, dos 114 milhões, né, que tinha uma estimativa de 114 milhões e só chegou aqui arrecadado 48 milhões. E isso é algo que me preocupa bastante. Por quê? Porque quando chega perto de promessas, perto de campanha política, muitos aparecem aqui na nossa cidade dizendo que vão destinar recursos A, B, C, D, E, F e que está lá. E baseado nessas promessas, é feita aí uma estimativa, né, de arrecadação. E aí, como você pôde ver agora, né, eu conversando com a secretária, ela mesmo falou, olha, a estimativa era de 114 milhões, mas por algum motivo só chegou 48 milhões aqui na cidade. Ou seja, 70 milhões não veio para a nossa cidade. Então é importante você, munícipe, não cair nessa enrolação que quando vai chegando aí perto de campanha política, vem fulano A, B, C, D, E, F, vou mandar, vou destinar, mas não cai nos cofres públicos. Então é isso, nosso papel é esse, é avisar você que está aqui na cidade de São Vicente e fazer de uma forma muito clara e simples, da maneira mais simples possível, para que você possa entender o que é de verdade e o que é de mentira, para que você não seja enganado.